Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão, que se prepara para o derby amanhã no Allianz Parque. Tem novidade aí também, já saiu o árbitro da partida. Tem novidade aí também, né, na apresentação de um novo jogador do time do Verdão e muito mais. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do time do Palmeiras, tudo que a mídia está falando e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos lá, para você esse clássico, Souza, qual a diferença em relação ao time do Palmeiras hoje, ao time do Corinthians, em relação ao primeiro jogo e também os dois jogos que ocorreram durante a semana? Vitória e Palmeiras 2-2, Corinthians e Fortaleza 1-1. Os jogos da semana a gente já esperava que os dois times entraram com os times reserva, mas a única diferença para esse novo clássico agora é o mando de campo, porque assim, vocês já jogaram muito esse clássico aí, sabe que esse clássico não tem favoritismo, entendeu? O Corinthians já mostrou que pode vencer o Palmeiras dentro do seu estádio, o Palmeiras pode vencer porque tem time. Agora, eu tenho falado que quem passa é o Corinthians, porque o Palmeiras você ainda... tem falado que o Palmeiras não ganha título esse ano. Porque o Palmeiras ainda está longe de ser aquele Palmeiras que todo mundo está acostumado. E é um elenco recheado. Você tem aí, no mínimo, 2 caras titulares para cada posição no Palmeiras. E por que ele não acha o time, Souza? É porque ele é teimoso, né? Teimoso, insiste muito. Eu acho que quem faz gol com ele... A verdade não é só isso, né? A verdade, eu acho que quando você não tem um dirigente do lado, um gerente de futebol, que por sinal o Veloso falou, não fala Veloso, estava ouvindo hoje de manhã. Você falou que deram a chave para ele. Do Palmeiras. Ele está administrando o Palmeiras como um europeu, né? Como aquele treinador que é um manager, que faz tudo, que resolve tudo e tudo tem que passar por ele. Não, eu estava vendo os seus comentários. E pertinente. Deram a chave do Palmeiras para ele e ele faz tudo e não parece que ninguém dá uma bronca de uma coisa que ele está errado. O que mais você falou? Acho que algumas insistências dele, e principalmente no momento em que a gente questiona as atitudes, as convocações, as escalações, eu acho que precisa ter uma cobrança em cima dele também, não sei se da comissão técnica, da própria diretoria, que realmente ele precisa ser cobrado. Ele cobra todo mundo, tá certo, é o papel dele, mas ele não está numa função e num papel que ele não tem que ser cobrado. Também tem que ser cobrado o Abel pelas suas decisões e principalmente no Mundial, antes do Mundial, quando o Palmeiras perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, foram as decisões dele que fizeram que o Palmeiras hoje estivesse correndo atrás dos adversários. Souza termina o seu raciocínio, depois o Quesada. Ele insiste muito em alguns jogadores, parece que ele está preocupado em mais recuperar o jogador do que colocar os melhores em campo. A gente viu isso com o Maurício, a gente está vendo isso com o Flaco Lopes. O Flaco Lopes é unanimidade, né? Tem torcedor que não gosta. Você vai falar de Flaco Lopes, alguns torcedores, eles não gostam, mas assim, o cara é o artilheiro do time. 12 gols. E foi artilheiro do time ano passado. Como cara que mais faz gol de cabeça, que é a gente, o Flaco Lopes. Queria ele no Corinthians. Tinha 2 jogos que não entrava, o jogo que entrou fez o gol do empate. Como é que você vai colocar um cara desse para jogar? E outra coisa, o Palmeiras tem contratado jogador que não chega para jogar. Tá falando pro Veloso. Jogador que é reserva, pô. Diferente, você tem dinheiro, você vai gastar 300 milhões, 500 milhões... E no que ele erra para você, além de ser teimoso? Escala mal o time. Escala mal. Ele ainda tem a mentalidade de ficar se defendendo ainda. E ele tem um time para ser um time mais ativo, mais para frente, entendeu? Ele tem esse time na mão. Ele tem 2 jogadores para cada posição. Que ativo? Um time mais para frente. Mais pro ataque, não que se defende só. Não é time reativo, que fica só se defendendo. Vai e volta. Vai e volta, entendeu? Você vai e volta ou você só é ativo? Sou ativo. Ativo? Tá certo. E aí, Quesada, qual a ideia desse sujeito aí em relação ao que está se mostrando e também aquilo que o Veloso falou, de dar a chave para ele e também de ele não colocar os melhores. No Mundial aconteceu isso, né? Há uma proteção enorme para esse cara. Qual a ideia que você tem e o que ele pode fazer, porque ele é um baita de um treinador, para o jogo de amanhã? Se o Abel tivesse chegando agora ao Palmeiras, tivesse vindo nessa temporada, a minha crítica seria mais amena, né? Pô, o cara chegou agora, teve mudanças de elenco e tal, ele tem que remontar o time, ok. Mas ele vai completar agora em outubro 5 longos anos à frente do Palmeiras, ou seja, ele tem o time na mão. Tudo que acontece no Palmeiras... Não, ele tem o clube na mão, como o Veloso disse, ele tem a chave do clube. Todas as contratações passam por ele, todas as saídas passam por ele, então tudo é responsabilidade do Abel. E aí eu acho o seguinte, eu acho que nessa transição de ter mandado embora alguns caras e outros terem chegado, ele não conseguiu ainda acertar o time.
Por falta de tempo, não acho que seja isso, entendeu? Porque o time já estava azeitado. É só você trocar uma peça e colocar outra. E eu acho que está precisando de uma coisa aí do Abel no Palmeiras, cobrança, sabe? Eu acho que ele não é cobrado internamente, porque é o que o Veloso falou, ele é tudo no Palmeiras. Ele é o presidente, ele é o diretor, ele é o manager, ele é o cara que escala. O Palmeiras está preparado para a saída dele, Veloso? Eu em acho termos que daquilo que ele, eu não que vejo- ele é, que ele é um monstro lá dentro. Eu não vejo a Leila hoje com um plano B, né? Eu vejo que a Leila está tentando renovar com o Abel até Vai renovar. 2027, que é quando termina o contrato dela. Eu não vejo um plano B. Mas eu acho que tem um plano B para mim, pelo menos, até lá dentro do Palmeiras. Porque, só para lembrar aí o palmeirense, talvez tenha esquecido, todo mundo está acompanhando, na transição, o nome importante naquele momento que sai o Luxemburgo e chega o Abel foi o Cebola, que ainda está lá. E que Cebola falam trabalhando. que é um cara incrivelmente maravilhoso e um baita de um profissional. E o Cebola está acompanhando todo esse processo do Abel. Além de ter feito a parte dessa transição para Luxemburgo, para Abel. E por sinal, lembra aqui, eu sou bom disso aí, cara. Lembra que o primeiro jogo ele botou o time do Luxemburgo? Tomou um cacete. Tomou um cacete, acho Aí que foi mudou. lá no Fortaleza, eu não sei se foi contra o sei se foi Fortaleza. Vitória, acho que foi. Fortaleza e Palmeiras, como eu sou Fortaleza. bom de... Aí depois falou, não, O meu aí, jeito vai ser daqui Aí pra vai frente. ser do meu jeito, e o Cebola O arregaçou. time começou a ganhar. Os caras arrebentou. Quando o Abel chegou, o time estava numa sequência de vitórias. Então, o Cebola que está lá dentro e acompanhando todo esse Pode ser processo, que seja esse processo. para mim deveria ser. Pelo Deveria menos ser o cara Cebola. Um cara que o Palmeiras tem que guardar lá como uma opção, deixar ele continuar trabalhando, acompanhando, desenvolvendo. E é um nome que o Palmeiras tem ali na manga. Ô, Quesada, qual a ideia de tudo que está acontecendo pro jogo de amanhã, o Daronco, em relação ao Abel, por exemplo, se fazer esse tipo de comportamento? Olha aí, ó. Esse tipo de comportamento, ele pode ser expulso e pode atrapalhar o Palmeiras ou não? Ah, sim. Ou isso é bom pro palmeirense? Não, isso é péssimo. O time tem que estar concentrado. Eu acho que num clássico como esse você tem que estar ligado, mas tem que ter um limite, né? Agora tem uma coisa que eu não entendo nesse processo aí, não sei se vocês sabem explicar. O nível de irritação do Abel é muito gigantesco, vocês deve não estar acham? com o salário atrasado, Não, mas pô. então é isso. Cobrança, pô. é cobrança. O time ganha tudo nos últimos Pressão. anos. Salários em dia, projeto bem feito. Tudo que ele quer, ele é atendido. Coletivo, Realmente não dá para entender esse tipo de comportamento do Abel. Em relação ao árbitro, tomara que o Daronco deixe o jogo rolar amanhã, né? Ah, isso aí não É, pode tomara. esquecer. Não, isso não vai acontecer, né? Não. O Vamos lá. O Palmeiras fez uma pesquisa. Vamos só lá. pra falar. Eu acompanhei, estava lendo sobre isso hoje. O Palmeiras fez uma pesquisa sobre o que aconteceu nas oitavas de final do ano passado da Copa do Brasil, quando o Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo e quem apitou foi o Daronco. O jogo entre Palmeiras e Flamengo foi o que teve menos tempo de bola rolando de todos os Mas o jogos que eu falei ontem aqui? decidiram. Não é? É? O Daronco, eu já O jogo entre Palmeiras e eu Flamengo já foi o que vi teve menos tempo de bola Hoje rolando. eu já fiz vários jogos do Daronco na Rádio Craque Neto, que eu comento. Só esse ano eu já fiz 50 jogos. Parando. Meu irmão, não é que ele só para por causa disso. É porque ele não aguenta correr. Ele fica longe, ele não tem condicionamento físico, ele perdeu a força naquilo que o jogador respeita. Sabe, quantas vezes a gente já não tomou duro de árbitro e você fica quieto? É. Ele já perdeu isso. Ele dava duro em Nenhum dos todo dois mundo. times quer. Nenhum dos dois times quer. Nenhum dos dois times quer. Então, vocês podem ter certeza que vai ser uma arbitragem horrível, no meu ponto de vista. Pessoal, e agora vamos dar uma olhadinha aí no que a galera do Sport Center falou sobre essa situação aí do time do Palmeiras, essa preparação do Palmeiras, sobre essa treta aí da nova arbitragem, né, de vídeo, do novo árbitro também aí para a partida do Daronco e muito mais. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que a mídia está falando. Vamos com o Vinícius Nicoletti, que é um homem que entende de redes sociais, de como se proteger das redes sociais, mas o que elas dizem, Nicoletti, é que Daronco não é um bom retrospecto pro Palmeiras, não. É isso aí, Mari e Bruno. Abraço para vocês novamente. O Palmeiras não ficou muito feliz com a escolha do árbitro, o gaúcho Anderson Daronco. Lembrando que o Palmeiras reclamou, mandou ofício à comissão de arbitragem da CBF após o primeiro jogo lá em Itaquera, reclamando da arbitragem, pedindo explicações pela atuação da arbitragem, principalmente pelo árbitro de vídeo, o Braulio da Silva, que anulou o gol do Palmeiras naquele lance e também chamou o árbitro para marcar o pênalti em cima do Memphis no primeiro tempo. Então o Palmeiras reclamou demais da arbitragem e também reclama da escolha do Anderson Daronco.
porque ano passado o Daronco apitou 6 jogos do Palmeiras e em 4 o Palmeiras reclamou da arbitragem, inclusive no jogo decisivo no Allianz Parque pela Copa do Brasil, um cenário bem parecido contra o Flamengo. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo, venceu o segundo no Allianz Parque, mas não conseguiu a classificação e o Daronco e o árbitro de vídeo anularam um gol do Palmeiras que levaria a decisão para os pênaltis. Entendimento da diretoria do Palmeiras, o Daronco é um árbitro que não deixa o jogo correr, marca muitas faltas, inclusive o Palmeiras fez um estudo mostrando que o Daronco não deixa o jogo correr e poucos minutos de bola rolando com o árbitro gaúcho. Então vai ser uma reclamação e muita pressão para a arbitragem. Eu lembrava aqui sobre o número, o histórico do Palmeiras na virada. É claro que o Palmeiras tem o histórico de viradas, tem poder de reação, é um time que não desiste, já mostrou isso muitas vezes sob o comando do técnico Abel Ferreira, mas em 6 confrontos de mata-mata que o Palmeiras saiu atrás no primeiro jogo e precisou de uma virada com o técnico Abel Ferreira, são em 9 confrontos, aliás, que o Palmeiras saiu atrás, só conseguiu a virada 3 vezes, 6 vezes não conseguiu essa virada, as 3 vezes foram nas finais do Campeonato Paulista, 2022 contra o São Paulo, 23 contra o Água Santa e 2024 contra o Santos. Ano passado, por exemplo, o Palmeiras saiu atrás na Libertadores para o Botafogo, oitavas de final, e para o Flamengo, Copa do Brasil, também oitavas de final, e não conseguiu a virada. Então, a fama do time da virada não se caracteriza muito no histórico. São 9 confrontos que o Palmeiras saiu atrás e conseguiu a virada só 3 vezes. Bom, vamos também para outros números que eu não sei se o torcedor do Palmeiras queria ler exatamente hoje também, né? O Nicolete fala sobre essa questão de viradas, mas quando tem o Daronco e Palmeiras na Copa do Brasil, teve nas oitavas de final, o Palmeiras tinha perdido por 2-0 na ida, e aí na volta, 1-0, teve 17 faltas cometidas pelo Palmeiras e 10 assinaladas para o Flamengo, um cartão amarelo para o Palmeiras, 4 para o Flamengo e o vermelho para o Abel Ferreira. Em 2023, aquele jogo contra o São Paulo, né, as faltas cometidas 12 e 19, um cartão amarelo para o Palmeiras e 5 para o São Paulo, jogos que o Palmeiras precisava virar o placar, mas aí eu não sei se isso é necessariamente sobre o Daronco, né? Qual que é a reclamação, né? E aí não do clube, né? O clube não reclamou nada do Daronco. Do torcedor que fica... O que o torcedor fala, porque assim, o Daronco, ele é um árbitro que ele não tem mais a mesma velocidade e mobilidade de antes, né? Que é verdade. Que é verdade. E aí ele tem esse estilo de parar muito o jogo, né? De qualquer coisa, apitar e picotar o jogo. E para um time que está precisando que o jogo role, precisa virar um resultado, isso talvez seja ruim. Olhando os 2 jogos ali, por exemplo, o jogo Palmeiras e São Paulo, ali não lembro de nada de arbitragem. Ali o Palmeiras jogou mal, ali o Palmeiras mereceu ser eliminado. Não tem nada a ver com a Daronco ou com outro. Foi o jogo que o Caio Paulista brilhou. Olha que loucura. Na última vez. E o outro foi o Palmeiras e Flamengo, que até teve uma questão ali de arbitragem discutida, que lembra, Jailson, uma linha do VAR. Mas isso não está relacionado ao Daronco também. Se falar lembra aí, Jailson, na mesma frase, já... Não, a resposta é não. Dá ruim. Ainda bem foi pra você. Mas assim... Não, é porque a gente falou na semana passada, porque foi um lance parecido com o do... Isso. Aquela coisa da linha ajustada, né? Se estava impedido ou se não estava. Algum árbitro ia adiantar? Se algum árbitro não teria... Era essa a minha pergunta, porque assim, a minha sensação é que só não ia reclamar se fosse a Leila optando, porque... Não tem, mas qualquer um, qualquer árbitro. Tem alguns Os dois que lados. o Corinthians ia reclamar se fosse outro. Por exemplo, o Palmeiras não reclamaria do Klaus. Mas o Mas Corinthians... o Corinthians reclamaria. ia reclamar. Eu acho que um árbitro que não... O Klaus apitou agora, inclusive, que a torcida Não, do teve um Corinthians... clássico Foi que agora foi... no Paulista, não foi? Foi no Que a Paulista. torcida do Corinthians... Não, então, eu não lembro de todos os clássicos, mas no Paulista, o Klaus apitou na fase inicial do Paulista. Sai o nome do Klaus, a torcida do E Corinthians... aí ele deu um cartão pro Yuri Alberto. Isso. E aí já deu chadeira. Exatamente. Aí foi o Mino que apitou. Não, então, aí ele apitou novamente a final. O Klaus apitou o primeiro jogo da final. Não, o Klaus apitou o primeiro jogo da final. Isso. E o Candansan apitou o segundo. Isso, o Candansan, exatamente. E não teve nos 2 jogos da final, tanto com o Klaus quanto com o Candansan, acho que não teve nenhuma polêmica, né, Mari? Não, também não me recordo. A questão é que é essa. Por exemplo, a torcida do Palmeiras não gostou do Daronco agora para esse jogo. Então, vamos supor que o Palmeiras passe e a CBF tenha colocado o Klaus. Aí, no próximo confronto, o Daronco. Não, o Daronco de novo não. Então, tá bom. Então, o Candansan. Aí, final.
Não tem. Se Então, assim, todo mundo for reclamar, ninguém vai ter um árbitro que... E assim, no caso do Palmeiras, se todas as fases mata-mata, não tem árbitro suficiente para Tanto apitar. que, repetindo, nesse caso, o Palmeiras nem torcida, reclamou. perdão, a reclamação tá por parte do Corinthians, do VAR. Isso. Caio Max Vieira. Inclusive, o Caio Max Vieira, ele foi o auxiliar do VAR no jogo contra o Flamengo da volta o ano passado. Corinthians e Flamengo à volta, na Neoquímica, do Bruno Henrique Corinthians expulso. e Flamengo. Do Bruno Henrique sim, expulso. sim, da linha de Foi o cinco do Caio Felipe. também. E o Corinthians lá também já tinha pedido, já tinha Isso. enviado ofício. Pelo visto, a CBF não negou, porque ele foi o auxiliar do VAR. E agora ele está como o VAR. Né? Como se subisse ali, né? Não é o auxiliar do VAR, agora ele é o promovido. VAR. Hã? Foi promovido. Ele Exatamente. auxiliar e Agora ele vai será o VAR. Então, o Corinthians já passou por isso também. Assim, a CBF, naquele caso, a gente lembra, né, que foi agora 2024, mas era inclusive outro presidente, tá, pessoal? Não é nem mais o presidente, já mudou muita coisa na CBF. Então, pode ser que acate, mas lá ele foi mantido. Então a gente tem, o que a gente tem? O Corinthians, de fato, reclamando do VAR e o palmeirense, não o Palmeiras, o palmeirense inseguro que o Daronco vai que o picotar o Daronco jogo. picote o jogo. Mas Alguém tem razão em reclamar? Mas eu fico pensando em estratégia de jogo. O Palmeiras não é bom na bola parada? Talvez, não é um jogo picotado no sentido de parado na linha do meio de campo. Mas se for um jogo que ele marca mais faltas, o Palmeiras também não pode aproveitar disso? De levantar muito a bola na área e tentar encontrar seus jogadores? Então, é que assim, eu entendo, não é legal o jogo picotado. Mesmo que o adversário, mesmo que qualquer clube tenha uma bola parada muito bem treinada, recursos, mas assim, você tem o recurso da bola parada, o seu jogo não é jogado em função da bola parada. O Palmeiras tem qualidade para além disso, né? Então, assim, eu entendo, o jogo picado não é legal, mas a ida já foi horrível. Sim. E não foi o Daronco. Foi a postura dos jogadores, foi alguns minutos ali de primeiro tempo de um jogo horroroso, picado porque os jogadores não conseguiam desenvolver. Caíam, Mais por parte simulavam. dos jogadores do que da Exatamente. arbitragem. Então caíam, simulavam, iam mais forte, teve de tudo, assim. Não, e no tem jogo uma parado. coisa, né? Se a comissão da arbitragem consegue enxergar como a gente enxerga que o Daronco, ele não consegue acompanhar o jogo e fica apitando para descansar, aí ele não pode ir apitar. Claro. É isso. Aí não é um time ou outro reclamar de esse é bom ou é ruim pro time, não Aí é a isso. questão daquele teste físico que rola no início da temporada, né? Claro. Aí é mais da CBF, da comissão de arbitragem, Isso. do que dos clubes reclamarem, ou da torcida reclamar que o cara tá picotando o jogo. É mais lá do início do ano, a comissão de arbitragem, ó, Daronco. E você tá picotando o jogo porque você não tá conseguindo acompanhar a jogada. E aí, pessoal, comenta aqui embaixo também, rapidinho, se vocês acham que o Daronco seria o árbitro certo para, né, apitar essa partida desse derby, né? Vocês acham que o Daronco realmente é o árbitro certo para apitar essa partida? Deixa aqui nos comentários, tá certo? Então, ou você entra na forma física aqui esperada da arbitragem, ou a gente vai ter que, sei lá, diminuir os seus jogos, ou diminuir a relevância dos jogos, Ou você se condicionar de outra maneira, né? condicionar de outra forma. Porque, Basicamente o teste é pra tudo, né? O teste não é Tem um dividido em teste jogo ali pra importante isso. ou não. Sim, deve ter. E não é dividido em jogo importante ou não. Né? Sim. O árbitro que apita esses grandes jogos vai muito também pelo prestígio, mas o básico da arbitragem é para todo mundo. Então, porque aí, por exemplo... nível técnico da arbitragem Isso. dele. Comparando com o nome que a gente citou aqui, que é o Candansan. O Daronco, ele tem a experiência que o Candansan não tem. Mas o Candansan apitou a final do Paulista e não comprometeu. É que todos os árbitros, eles estão bem até eles estarem também comprometidos. Até não há conversar. garantia. Eles estão bem até tomar uma decisão contra o seu time. Exato. Não estou nem falando um erro, tomar uma decisão contra o seu time. Eles estão bem, até lá começar a transmissão, mostrar lá jogando a moeda pra cima. Pum, Pronto, já começou. Apitou, pronto, já acabou. Já acabou, não tá mais bem. E ele pode estar bem, daí o VAR fala, acho que tá muito bem, vem cá que eu vou te atrapalhar um pouquinho. Ele fala, beleza, então Acabou, já não tá bem. O cara tá bem. Ele amanheceu, a fez Ed, tudo. na arbitragem. Amanheceu e falou assim, hoje eu estou ótimo. E aí vem alguém, um diabinho no seu ouvido. Oiê, acho que foi pênalti. Acho que foi pênalti. Aí o cara vai lá, marca, bum, acaba o mundo. Vem só dar uma olhadinha, né? Mas, apesar de tudo isso, vocês acham que o Daronco é o melhor nome pra apitar? Eu confesso que
Pra mim diz mais sobre a arbitragem brasileira, eu acho que em termos de experiência, de respeito, etc. Eu acho que é isso. Ele Eu também não às vejo vezes é problema. desrespeitoso, né? A Também gente não já vejo viu o Daronco discutindo com os jogadores, com o Hulk, com outros Sim, caras, com o Hulk é de um jeito clássico, muito, até às vezes antiprofissional, né? Mas o meu ponto é, pro tamanho de um jogo, ele tem. Eu acho também. Mas hoje não é só também o tamanho. Tamanho no sentido, Literalmente. mas é no Tamanho, sentido né? da fama. É, da de poder olhar pro experiência. jogador no olho e falar, irmão, Segura aí, baixa a bola. Não, ele Baixa a tem bola. porte pra diferente. esse tipo de jogo. É. Ele Pra segura. mim, exatamente, pra mim é diferente, sinceramente. Pra mim é diferente. Daronco, qualquer árbitro que tivesse ali geraria algum tipo de burburinho, algum tipo de reclamação de algum lado. Eu acho que o Daronco tem experiência, tem essa questão de picotar o jogo, mas ele tem experiência para esse tipo de partida. E é mais dos jogadores. Eu tô com a Mari P, porque o primeiro jogo... Tivemos fases do primeiro jogo que foram simulações, horríveis. né? Então, assim, mais dos jogadores ali nos 90 minutos agora restantes do que da arbitragem. E dos técnicos, né? Também. Claro. Porque exatamente. E do lado do Corinthians, é interessante pro Corinthians picotar o jogo? Do tipo, Claro. criar essas situações pro árbitro ficar pitando, caindo, Claro. chuta a bola pra fora, cai todo mundo, embica em cima do cara que tá caído no chão. 1-0. É interessante? Ah, você lembra o que eu não aconteceu sei se na é tão própria... interessante oferecer bola parada pro Palmeiras. Mas já Ou às foi vezes mais enervar o forte. estádio. Não, longe do gol. Enervar o estádio também, assim, é interessante, então. né? E a gente viu ali, né, nas duas partidas do Daronco, o número de amarelos foi maior pro adversário do que pro próprio Palmeiras. Foi. Isso é um ponto. Pra justamente não deixar... Exatamente. Por exemplo, o Hugo vai o lá Corinthians pegar pode a se bola. comprometer com isso. O Hugo vai pegar a bola, vai botar a bola lá na marca da pequena área pra bater o tiro de meta, vai lá na placa. Isso. Aí vai acontecer, por exemplo, acontece um laser, ele vai ficar lá, vai reclamar do laser. Algum torcedor fala alguma coisa, Voou um copo. voou um copo. A E pró- a gente, própria- na boa, jogo de volta de mata-mata, ainda mais sendo um clássico desse tamanho, gente, acho que normal. seria pior se fosse na casa do Normal. Corinthians, o contrário. Sim. Porque daí a torcida ajuda, né? Bom, A torcida do Palmeiras vai você cobrar. ditar gente, no como será o jogo. depois do pênalti perdido, né? Pelo Do Yuri. Veiga. Ah, Não, tá. pelo Veiga na volta, não teve mais jogo. Vocês lembram o que aconteceu? Sim, eu lembro. Lembro Tinha bem. No cronômetro tinha uns 20 minutos Lembro ainda. bem, Não teve acabou mais o jogo. Ali acabou o jogo. Lembro, isso eu lembro. Isso eu lembro e lembro muito bem. porque Mas de acabou, uma maneira realmente. conivente, o Palmeiras também não quis ter jogo ali nos primeiros 10, 15 minutos. Sim. Porque é isso que eu falei, simulação, Sim. jogo truncado. Não, mas aí eu digo que acabou o jogo não pelo que os jogadores fizeram, mas pelo que a torcida fez. Ah, sim. Foi foguete, foi bomba, foi tudo e não teve mais. Os jogadores também. Jogadores também. Os jogadores também. E é isso, a torcida vai fazer a parte dela, gente. A torcida do Palmeiras, por exemplo, vai vaiar, vai xingar quando, por exemplo, o Hugo demorar pra bater um tiro de meta, algum lateral que, vai lá, Mateuzinho, mais 2 passos pra frente, 3 passos pra frente. Isso vai acontecer, gente. Isso não vai ser surpresa pra ninguém. Isso é jogo de mata-mata, isso é rivalidade, isso é futebol. Normal. Só que, assim, o árbitro já gerar burburinho antes do jogo, também pode colocar qualquer um. Podia colocar o velho lá, o nosso Simon lá. Bota o Simon lá. Ih, nossa, esquece. Põe o nosso velho lá. O Simon, a torcida do Palmeiras. Exatamente. Eu já xinguei muito o Simon. Exatamente. Então não adianta qualquer nome. Já, Mari. Quando eu era mais... Pra mim, eu odiava todos os árbitros enquanto uma criança, né? Não sabia. Eu só ia saber quem chama Candansan e quem chama Abate. Sei lá. Sim. Meu pai só me ensinou o nome. Carlos Genesi. Meu pai Pra você era todo mundo Simon? esse Simon aí. Mas você já fez as pazes com ele, né? Aí depois você conhece. O cara fala assim, Claro. eu te xinguei, te desejei tanta coisa que eu não posso falar. Que bom que você tá Você é bem. tão querido. Que bom que você tá bem. Aproveitando, então, isso, não. temos Mariana Spinelli Tá no alvo, Jailson. Boa, né? Então, chegou a hora. Aprontou, Mariana. Não tem que rodar uma vinheta, alguma Roda coisa? a vinheta, então. Ai, vai. O Abel é muito chato, gente. Não dá, sabe? Porque eu até entendo, e vai ter um contexto ali que eram 3 repórteres só, já tava no final, já tinham avisado que era a última. Mas o Abel, o tempo inteiro, ele gosta de falar sobre a ética dos outros, sobre o comportamento dos outros, sobre como o árbitro tem que ser A ou B, o adversário tem que ser A ou B, o jogador do outro time tem que ser A ou B, o técnico do outro time tem que se comportar como a torcida tem que se comportar. Só ele vê todo mundo e ele não tem que ter nada. O Abel não pode ter educação. Ele pode estar sem paciência. Tem dia que eu tô sem paciência também. Mas isso não me dá o direito de chegar chutando as coisas aqui no estúdio, de na hora que vão microfonar falar, tira a mão de mim que eu já cansei. Não existe isso, gente. Pra você cobrar dos outros, você também tem que fazer. Estou muito estressado, não aguento mais. Cara, é a última pergunta, eu preciso sair. Com licença, levanta. Direito seu. Minha mãe sempre me falou, tem jeitos e jeitos.
O Abel, pelo jeito, quando ele quer, é do jeito dele. Os outros, aí tem que fazer do jeitinho do Abel. Comporta, segue a cartilha do Abel. Se ele vai ficar bravo com você. Eita. Aí, 3.000 comentários no Instagram da ESPN. Tac. Então, no alvo é pra gente responder Faltou ou sua justificar. Aí, Tito Fonseca lá do Faltou Digital. a parte, né? Faltou. Que a gente tá dividindo, né? Pra não porque a ficar gente muito... discutiu a reação do Abel. O próximo o Bruno é o Bruno. postou a dele. Tá? O próximo é A o Bruno. gente discutiu a reação do Isso. Abel na entrevista e aí o corte da Mari foi para as redes sociais e repercutiu. Então, os comentários, eles são variados. Quem é torcedor do Palmeiras tá me xingando e quem não é tá falando, finalmente alguém falou algo, finalmente foi cirúrgica, alguém precisava falar. E aí eu fui ler algum desses comentários, né, alguns muito carinhosos, inclusive, que chegaram na minha DM. Claro, imagina. Tons maravilhosos, de profissões que são muito antigas do planeta. Que isso. Que deveriam, inclusive, ser valorizadas. Que deveriam ser valorizadas. Mas aí eu fui ler alguns comentários e tinha alguns torcedores falando assim, mas a imprensa pega muito pesado com o Abel também. E eu concordo, tem hora que perde muito a mão de falar sobre caráter, que não é o que a gente está aqui para julgar. Só que existem pessoas que são mal educadas, existem pessoas que são boas, existem pessoas que são ruins. Isso não me dá o direito de tratar todas as pessoas como eu quero. Então, se existe um profissional ruim, como na nossa profissão tem, e às vezes, por exemplo, eu também vou errar, você vai olhar para aquele profissional e você vai ter a conversa com aquele profissional. Eu não posso, a partir de agora, olhar para o Jailson e descontar porque um outro carioca, torcedor do time X, me irritou. E aí eu vou descontar no Jailson. Isso tá errado. Mas eu devolvo a pergunta para vocês. Se fosse uma pergunta em inglês, no Mundial de Clubes, Hello, Abel, from New York Times, just to end the interview. O Abel ia levantar e falar, OK, I need to go. Não ia. Não. Porque o Abel no Mundial tava mansinho, porque era pro mundo. Quando volta pro Brasil, o dono é ele, né? Por isso que eu já não sei mais quem é o verdadeiro Abel. Eu falei isso ontem. O Abel verdadeiro, ele é aquele dos primeiros 2 anos do Palmeiras, que foi muito importante para o futebol brasileiro, que contribuiu muito, que fez um livro muito legal, inclusive. Ele é o Abel do Mundial, que virou essa chavinha e falou, bom, aqui eu vou me apresentar muito bem. Ou ele é esse Abel que a gente tem visto nesses últimos anos aqui no Brasil, que distrata, que é desrespeitoso, que deixa o jornalista falando sozinho, que por vezes já foi machista, inclusive. Eu não sei mais quem é o Abel. E eu entendo que ele deve, às vezes, estar de saco cheio, porque também é muito fácil, teto de vidro aqui, né? Eu tô ali falando e jogando em cima do Abel. Mas se tornou tão comum algumas atitudes do Abel que nem a gente mais sabe diferenciar quando que ele passa do ponto e quando ele tá, às vezes, sendo injustiçado. Porque a gente começa do ovo e a galinha. Quem começou? Quem começou? Quem é o responsável? É você? É você? Eu só acho que a linha da educação, ela é onde eu cruzo a conversa. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que vai amanhã enfrentar o time, né? Aí no Allianz Parque, vai ter o jogo do derby aí no Allianz Parque. Amanhã às 21h30, o jogo da volta, né? Lembrando que o Palmeiras tem que correr atrás, perdeu o primeiro jogo fora de casa por 1-0, mas, assim, nada de desespero, não foi aquele prejuízo todo, dá sim pro Palmeiras reverter essa situação. Né, os caras já começaram a chorar, tá? Os caras já estão chorando aí, já estão, né, aí querendo fazer de tudo, né? E pediram, né? Pede para tocar o árbitro o árbitro de vídeo, né? Do clássico contra o time do Palmeiras. Eles pediram, né? O clube contesta a escolha de Caio Marques Augusto Vieira, que teria digitado em um chat na internet que o time deles tem XF, né? Então a Confederação Brasileira de Futebol definiu que a equipe de arbitragem entre Palmeiras e os caras lá, que acontece nessa quarta-feira no Allianz Parque, valendo a vaga pelas quartas de finais da Copa do Brasil. O árbitro principal da partida será Anderson Daronco, mas a escolha do VAR provocou fortes insatisfação nos bastidores, né, dos caras. A diretoria deles decidiu enviar um ofício oficial à CBF solicitando a troca do árbitro de vídeo Caio Marques Augusto. O motivo do pedido está relacionado a uma suposta mensagem ofensiva escrita por ele durante uma transmissão online. Afinal, segundo informações internas do clube, o juiz teria participado de uma transmissão na internet e digitando a frase que o time deles teria que F. Né? Então os caras já estão chorando aí, pediram para tirar ele do árbitro do VAR, né? Sendo o principal árbitro do VAR. Os caras já começaram o choro aí, já estão
né? Já sabe que lá dentro do Allianz Parque o negócio vai ser diferente, né? Lá a pancada vai ser seca. E o Palmeiras também anunciou, né? Anuncia o lateral direito Kelvin do CSKA, né? Atleta de 24 anos, estava desde 2023 no clube russo e chega por cerca de 5 milhões de euros. O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira mais um reforço para a temporada de 2025 e trata-se do lateral direito Kelvin, de 24 anos, que estava no CSKA desde setembro de 2026. Ele chega com contrato até julho de 2030. A negociação foi fechada em 5 milhões de euros fixos, cerca de 32 milhões de reais. Uma movimentação, né, reflexo, né? Uma movimentação reflexo também da saída de Mike, liberada para acerto com o Santos. Então ele chega aí para suprir aí a saída do Mike, né? Então vamos ver aí como que ele vai se comportar aí nesse time do Palmeiras. Mas e aí? O que é que vocês acharam também desse mercado da bola do time do Verdão aí nesse meio de ano, né? O que é que vocês acharam aí esse mercado da bola do time do Palmeiras? Palmeiras que fez um mercado bastante agressivo no início do ano, mas que não fez bastante efeito. Perdeu muitos jogadores agora no meio do ano e não contratou, na minha opinião, a altura, tá? Não contratou a altura desses jogadores que perderam, né? Tirando o Estevão ali, que é praticamente difícil achar um jogador à altura ali no momento, mas o Richard Rios, né? Outros jogadores que o Palmeiras ainda não conseguiu trazer jogadores à altura. Mas e aí, o que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!